uma introdução. Ontem aqui no Shabat, eu tenho um amigo em Israel, que hoje ele é rabino em Israel, mas há uns anos ele foi rabino na Suíça, no início da carreira dele. Ele conta que ele encontrava, às vezes, as pessoas na sinagoga e perguntava: você coloca tefilim? Não, não coloco tefilim. Por que você não coloca tefilim? Se você vier no meu trabalho, eu vou colocar tefilim. E todo mundo conhece essa missão dada pelo Rebbe de visitar pessoas e colocar tefilim. O ideal é que cada um colocasse sozinho. Quando eu pergunto para alguém: já colocou tefilim? Ele fala: já coloquei. Eu falei: ótimo, isso que eu queria escutar de todo mundo. E aí ele começou a rodar na Suíça muitos bancos, que tinha muitos Eudim que trabalham nos bancos, né, nos grandes bancos, os bancos com clientes VIP, onde você precisa ter muito dinheiro para ter uma conta lá. E ele colocava tefilim, dava uma aula de Torá, e assim ele fazia uma ronda passando pelos grandes bancos antes do Shabat na sexta-feira. Um dia, um amigo, alguém lá da sinagoga, chegou para ele: vem aqui, quero conversar com você em particular. Eu queria te parabenizar. Você é muito sábio. Você realmente é incrível. Ah, mas por que você está falando isso? Não, não, você é muito jovem, mas já entende do mundo. Ah, mas por que você está falando isso? Não, não. Eu já entendi tudo. Toda sexta-feira você vai lá no HSBC, no Safra, no Bambisco, no Poalim, e todos os gerentes descem para conversar com você. Você está diversificando muito bem o teu patrimônio. É assim que se faz. Meus parabéns. Aí ele falou: você não entendeu nada. Eu não estou indo lá para Gashmiut em hebraico, eu não estou indo lá para algo físico. Meu investimento lá é espiritual. Ele sorriu assim, piscou e falou: aqui na Suíça todo mundo trabalha com coisa espiritual. Eu sei muito bem e continue assim. Eu não vou contar para ninguém, fica entre nós. E por mais que o Rabino tentou explicar para ele que o investimento dele era espiritual, o cara não entendeu. E esse Rabino ele comentou: você vê que o que importa na vida não são os fatos, mas é a interpretação dos fatos. Então, duas pessoas estão vendo a mesma coisa, só que para um trouxe alegria, para outro trouxe tristeza. E é basicamente isso que nós vamos estudar nesse Mamar de Bate Legani, que se você colocar em uma palavra, todos os mamarim, mais de 40 mamarim de Bate Legani, vêm nos explicar essa frase do rei Salomão: Bate Legani, eu vim para o meu jardim. Deus chama o mundo de jardim. Se você está vendo algo diferente, como o Kleber fala no Mamar, se você acha que aqui é uma selva, é porque você não está enxergando com os óculos divinos. Se você colocar os óculos certos, Rubens, você vai conseguir enxergar o mundo maravilhoso. Se você disse que não, é porque você está sem os óculos. Quem sabe a gente pode te emprestar os óculos. Até. Quê? Mas isso não é pergunta. Isso não é pergunta. Calma, calma, calma. Escuta. E por isso que você está aqui, para tentar acessar os óculos, não meus, os óculos como que a Hashem enxerga esse mundo e o Rebbe compartilha com cada um de nós. Teve um grande sábio na época da destruição do segundo templo que segurou com um pulso firme o judaísmo. Imagina só, está vivendo agora, depois de 7 de outubro, Holocausto, Inquisição, em disputa, a destruição do templo, foi tudo isso junto. E o judaísmo estava correndo sério perigo de existência. E Rabban Gamliel, ele manteve firme e ele montou uma estivá e ele achava que a estivá tem que ser linha dura, no sentido que você tem que ter alunos comprometidos. É dito que ele anunciou: na minha estivá só vai entrar Mishetocho Kebaró, aquela pessoa que ele é por fora igual por dentro, pessoa autêntica. Eu pergunto para vocês, qual é o guarda que ele colocou na porta que consegue verificar isso? Ele colocou, assim, pense no Talmud, ele colocou um guarda que ele ia verificar. Se você é autêntico o suficiente, você pode entrar. Quem é esse grande guarda? Então, o
um dos mestres racídicos, ele dá uma explicação maravilhosa. Ele disse que ele, na verdade, pegou um guarda forte e falou para ele o seguinte: você fica na porta e qualquer um que chegar, você fala para ele: eu sinto muito, se chegou tarde, não tem mais como entrar. Se o cara falar, ok, tá vendo? Não era para estudar a Torá mesmo, vou para casa. Esse dá para entrar. Agora, o cara que insistir fala: como assim? Você não vai deixar estudar a Torá? Eu vou entrar de qualquer forma. Esse daqui você deixa entrar. O que significa isso? Que mesmo que ele não tenha a autenticidade máxima, mas se ele tem a vontade de encarar uma porta fechada e ir com toda a garra, eu quero estudar a Torá, eu vou estudar a Torá de qualquer forma, esta pessoa tem mérito suficiente para poder entrar na Yeshiva. É curioso que esse Rabban Gamliel, ele aprendeu isso do mestre dele. Márcio, quem era o mestre dele? Hillel Azaken. A famosa história de Hillel Azaken. Ele trabalhava, mas ganhava muito pouco. Ele ganhava uma moedinha da época. Metade ele dava para a esposa comprar o básico, e a outra metade era o que ele pagava para poder entrar na estiva. Hoje em dia, Baruch Hashem, você pode ir em todas as sinagogas, todos os lugares de graça, mas naquela época não tinha doadores. Todo mundo que frequenta tem que pagar. Então tem que pagar uma moedinha, tem que pagar o professor, tem que pagar a lenha, a lenha, né? O, um dia, infelizmente, ele estava sem dinheiro. Ele chegou lá e falou para o guarda: por favor, eu sempre pago. Hoje eu estou sem dinheiro, deixa eu entrar. Regras da casa, eu sinto muito. Eu sei que você vem todo dia aqui, mas eu não posso deixar você entrar. Não teve outro jeito. Ele subiu no teto, ficou lá no buraco da chaminé para escutar. Ele não queria perder a Torá. E era inverno, começou a cair neve. Resumindo a história, ele acabou desmaiando lá em cima, com a neve em cima dele. Na manhã seguinte, quando eles vêm, de repente está uma sombra bloqueando a luz. E o Shmaya Baftalion, os grandes mestres, falaram: corre, era Shabat, vai lá, corre e salva quem está lá em cima. E desde então ele foi aceito com honras na Estivá e se tornou o grande mestre, o próximo líder, Hillel Zaken. Ele foi professor de Rabban Gamliel, então ele aprendeu com ele que quando a porta está fechada, se arruma um jeito de estudar a Torá. Se você está comprometido, imagina que Deus nos livre. Alguém pega um parente seu, um ente querido, fala: você não pode entrar. Por que eu não posso entrar? Eu vou arrombar a porta. Se aquilo realmente é importante para você, você vai dar o jeito de fazer aquilo acontecer. Hashem nunca fecha as portas para nenhum de nós, a não ser para que nós possamos nos tornar mais fortes. Então, todos nós temos o músculo. O que você faz para ficar forte? Você precisa treinar o músculo e às vezes tem que romper o músculo, é assim, Chaim? E depois você reconstrói melhor. Hashem, quando ele fecha uma porta, é para ver a nossa convicção de arrombar essa porta. Então, agora a gente pode voltar para o nosso mamar. Essa era uma introdução para entender que Hashem, isso daqui eu trouxe uma linguagem um pouquinho mais simples para entender a linguagem mais profunda do Zohar. O Zohar fala que Hashem ele se oculta para revelar. Deus ele oculta a luz para que seja possível nós recebermos a luz. Estão prontos para um pouquinho de Kabbalah? Então está escrito no livro de Avodat HaKodesh, um livro antigo de Kabbalah, que é, vou falar na linguagem que está escrito lá e depois tentar explicar, que no princípio a luz divina ela preenchia todo o ambiente, todo o espaço, e com luz intensa é impossível você apreciar a luz. Imagina que você está na praia ao meio-dia e você acende a lanterna do celular. Eu quero iluminar a praia. Quando que é valorizada a tua lanterna? Quando acaba a luz, de noite, e aí de repente aquela lanterna ela tem valor. Para ter valor a nossa luz,
que é pequenininha, é fraca, mas na escuridão ela tem um grande valor. Então, Hashem, ele oculta a luz, oculta, tem vários processos pela Kabbalah, chamados vários tzimtzumim, as contrações, tzimtzum arishon, os vários mundos, as várias firot, todo o objetivo dessa ocultação, ela não é para fim de ocultação, é para fim de revelação. E o exemplo que a Kabbalah traz é de um grande mestre, na verdade, qualquer professor um pouco qualificado, se ele falar tudo o que ele sabe para o aluno de uma vez só, ele não está ensinando, não está ajudando, ele está confundindo o aluno. O que ele precisa fazer? Ele precisa ocultar, às vezes é 1%, às vezes é 20%, às vezes é 90%, às vezes é 97%, depende do nível do mestre, depende do nível do aluno, para conseguir o aluno aproveitar daquilo. A Kabbalah diz que Gevurah, severidade, não é ruim, pelo contrário. Ela é o outro braço necessário para você poder doar. Então, se você é muito forte, você dá um abraço em alguém fraco com toda a tua força, ah, não, eu tenho muito amor. Não, você está quebrando. Você precisa saber dosar. Chuva é brachá. Agora, chuva em excesso é destruição. E por isso que a gente pede gevurot, que a gente pede chuva com gvurá. Então, gvurá é bom. Só que é mais difícil você colocar gvurá. Chesed é mais fácil. Para quem é bondoso, dar é fácil. Agora, conseguir dosar é mais difícil. E por isso que um bom professor não é aquele que sabe muito, é aquele que sabe dosar, aquele que sabe. E normalmente, pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, têm essa dificuldade de diminuir. Por isso que a gente fala que a humildade de Hashem é criar o mundo. Que ele rebaixa, ele contrai de tal forma até criar seres humanos que se consideram Deus. Olha o absurdo, olha a ocultação que existe no mundo. Quando a gente fala isso, não é brincadeira. Eu acredito que todos nós, não só quando a gente nasce, mas todos nós nos consideramos Deus. Quer ver uma prova disso? Toda pessoa que fica preocupada, irritada, estressada, é porque ele se considera Deus. Porque ele se considera, eu tenho que ter o controle. E se eu não estou controlando, não é verdade? Eu estou falando, eu estou me incluindo nisso. Por isso que é dito que todo aquele que fica nervoso é como se fosse que ele está renegando Deus. Porque ele não está deixando Hashem ser Hashem. Eu quero ser Hashem. Essa, essa é a ocultação. Essa é a ocultação. A ocultação de Hashem faz com que cada um de nós se sinta Deus, e é justamente isso que está escrito, que Deus criou a imagem e semelhança. Nós temos, igualzinho a Deus, esse sentimento, que pode ser usado para o bem. Se eu sinto que eu sou Deus, eu uso para o bem, isso é maravilhoso, porque eu estou aqui para fazer a missão divina. Agora, se eu uso de uma forma negativa, é bastante negativo. Mas o fato é que Hashem ele se oculta para que nós possamos abrir a porta. Hashem ele fecha a porta para eu abrir a porta. Quantas vezes você chega numa porta e fala, tá fechado? Você nem tentou virar a maçaneta? Mais uma frase, então, desse livro de Kabbalah, que é Shem sheyesh lokoach bebilti bebal gvul, kach yesh lokoach bagvul. Deus, ele é finito ou infinito? Vai chamar, Deus é finito ou infinito? Muito bom. Ainda bem que prestou atenção. É os dois. A chama, ele cria, ele tem o poder de ser infinito, e ele tem o poder de ser finito. Porque se você falar que Deus ele é apenas infinito, você está limitando ele. Então, o poder infinito de Deus, a gente conhece. Agora, o poder finito também ele é uma grandeza. A chama conseguir limitar a sua luz. Então, no momento que a chama se esconde, ele está usando o seu poder de finitude. Ele usa o tempo todo. Isso faz parte de poder ter o livre-arbítrio. A gente não está enxergando, pelo menos eu não estou enxergando aqui Deus claramente,
mas Deus está aqui presente, só que eu não consigo enxergar. Tem um conceito interessante que tem um versículo, Ani Havai Lo Shaniti, eu sou Deus, eu não mudei. Eu, ser humano, antes de trabalhar, depois de trabalhar, não sou a mesma pessoa. Antes de casar, depois de casar, antes de uma reunião, depois de uma reunião, qualquer coisa que aparece na nossa vida, isso mexe com a gente. Umas coisas impactam mais, outras menos. Deus criou esse mundo todo, cria a cada instante, bilhões de espécies de plantas e de animais, e ele continua o mesmo. Como que é possível? Como é possível que Deus ele não muda? Deus ele não está criando o mundo a cada instante e nada afeta ele? E a verdade é que não. A verdade é que não. Um exemplo, um exemplo de uma parte da história é o sol. Se eu fechar a janela da minha casa, quero dormir, eu não quero sol. O sol vai ficar triste. Ah, ele não está me apreciando. Mas é muito mais do que isso, porque o sol não tem essa consciência quanto a Hashem tem. No momento que a Hashem ele se oculta, significa que não tem receptor para aquela energia, mas a energia está presente. Então, aqui nessa sala, está tendo notícias em todas as línguas, está tendo todos os tipos de filmes, só falta ter a antena, só falta ter a conexão. Aqui está tendo o mundo de Atzilut. Atzilut é o mundo mais elevado que tem. Moshe Rabbeinu, se ele estivesse aqui nessa cadeira, ele estaria na frequência de Atzilut. Acredito que ninguém aqui está nessa frequência de Atzilut, nem de Briá, nem Etzirá. No máximo, a gente está em Asiá física. Então, tem vários e vários e vários canais. O problema nunca é da transmissão. O problema é do receptor. Exemplo. É dito que hoje em dia não tem profecia. Na verdade, não é que não tem profecia, não tem profetas. A profecia está aqui, liberada. Você tem que ser um profeta para poder conseguir captar aquela profecia. E por isso está escrito Bereshit bara Elohim et Hashamayim. O que quer dizer Bereshit bara Elohim? No princípio, bara Elohim. Deus ele cria o mundo através do Elohim. Elohim, para quem conhece, pela Kabbalah, é o nome de Deus que representa a Geburah, a limitação. Então Deus se oculta. Et Hashamayim. Quer dizer et Hashamayim? Em hebraico, não precisaria escrever a palavra et. Poderia escrever Bereshit bara Elohim Hashamayim be'aretz. Poderia ter escrito et Hashamayim be'etaretz. Tem que ensinar alguma coisa. Tem os comentários clássicos que dizem algumas coisas sobre isso, que é todos os derivados, tudo que a Terra engloba, mas pela Kabbalah, o que quer dizer et? Et é Aleph, Taf. Aleph, Taf é a primeira letra e a última letra. Na verdade, são as 22 letras. Deus, ele cria o mundo a cada instante através das 22 letras do Aleph Bet. O livro mais antigo do mundo, o livro mais antigo da Kabbalah, Sefer Yetzirah, começou a ser escrito por Adão, depois por Abraham. Sefer Yetzirah, ele fala, o livro da formação, ele fala justamente isso, como que Deus ele criou o mundo através desse código, as 22 letras. Então, quem quiser estudar o código do universo, ele pode estudar o Aleph Bet. O Aleph Bet é o código que a Hashem ele usa. Então, a luz, ela vem para o Aleph, primeira ocultação, vai para o B, segunda ocultação. Né? Então, Aleph é de Atzilut, B de Briah, e assim vai descer em todos os níveis até chegar no nível 400, que é o último nível. E com isso, a Hashem ele se oculta de tal forma que é possível o ser humano falar: eu não acredito em Deus, Deus não existe, eu sou Deus, que foi o nível do Paró. O Paró ele totalmente disse que não tinha nada a ver com isso. Esse é o máximo da clipá, o máximo da ocultação de Hashem. O que que acontece? Hashem ele se oculta, mas tem um propósito. Uma história que eu gosto muito do Magid Mesrich, foi o professor do Alter Rebbe, professor do Baal Shem Tov. Uma vez o filho dele pequeno chegou chorando. E o pai acolheu e falou: O que que você está chorando? Eu estava brincando de esconde-esconde com meus amigos. E eu arrumei um lugar incrível. Eles nunca iam me achar.
Eu fiquei lá 1 hora esperando, já estava planejando sair e rir da cara dele. Não rir, mas mostrar, ó, vocês não me acharam. E eu todo feliz com a minha descoberta. E quando eu saio, eu vejo que eu sou o bobo, que não tem mais ninguém, todo mundo foi embora para casa. Ninguém me procurou. O Magit, o pai, quando ele escutou isso, ele começou a chorar junto com a criança. Aí agora a criança se recompôs e falou: Não, 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 papai, não é tão sério assim, não. Tá tudo bem, não precisa chorar. A criança só quer validação, ela não precisa que você chore junto com ela. E, de repente, o, o pai falou: Não é brincadeira nenhuma, isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Você sabe, Hashem, ele se oculta no mundo. Quando tem atrocidades no mundo, Hashem está oculto. Quando tem dor, sofrimento, todas as coisas que, infelizmente, nós conhecemos muito bem, Deus está se escondendo. Mas você sabe por que que Deus está se escondendo? Porque Deus, ele está esperando que a gente vá e saia da nossa zona de conforto e procure Ele. Só que enquanto isso, a gente está ocupado porque a gente está comendo, está buscando o almoço, está no joguinho, está nas redes sociais, a gente está ocupado demais para procurar Ele. E é por isso que eu estou chorando, porque você me lembrou que o teu sentimento é o sentimento da Shekhinah, presença divina, quando ela se oculta, as pessoas desistem de procurar. Alguém que vive uma vida superficial e tem a visão superficial do mundo, ele não enxerga realmente aquele mundo maravilhoso. Ele vê as atrocidades. Agora, na hora que ele coloca o óculos divino, ele enxerga diferente. Então, o Rubens ele tem razão. É muito difícil a gente ver usar esse óculos aqui nesse mundo. É mais fácil usar esse óculos no mundo vindouro. Tiveram vários sadiquim, pessoas sérias, Rabbi Levita, Bardit e vários outros. Eles prometeram, juraram, falaram: eu não vou, de forma nenhuma, permitir que eu entre no paraíso e Mashiach não vai ter chegado. Eu vou ficar do lado de fora do paraíso e vão os anjos me convidar para entrar e eu não vou entrar até Mashiach chegar. E todos eles foram seduzidos pelos anjos. Os anjos falaram Kadosh, 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 e deu a vontade de eles entrarem, falou algo de Torá. Todos entraram. E a grande pergunta é como que. Então, uma vez, um teve uma elevação espiritual e falou: Como que é possível? Você prometeu? Ele falou: É que daqui eu não vejo nada de mal. Eu não posso pedir para melhorar o que eu vejo que tem um propósito. O que a gente consegue aqui não é entender. A gente consegue aqui é pelo menos saber qual que é o propósito, o que está por trás de tudo isso. Diz o Mamar, nós estamos numa guerra. E essa guerra, ela não começou hoje, e nem há 1 ano, e nem há 50 anos. Essa guerra começou há 5.785 anos. Essa guerra é a guerra contra o mal, contra a ocultação do bem, a ausência do bem. Então isso começa desde o momento que Adão e Havá comeram do fruto proibido. Algumas horas depois que os homens foram criados, começa a nossa missão. E é uma guerra. Agora, a boa notícia é que numa guerra, o rei ele quer vencer. Quando o rei ele quer vencer, ele abre os tesouros reais. Então, normalmente, o rei ele tem acumulado de gerações algo que ele não deixa ninguém nem olhar. Mas quando ele está no meio de uma guerra, ele está perdendo, ele precisa ganhar aquela guerra, ele abre e ele coloca cota extra, ele coloca tudo que tem e não tem para fazer com que a guerra seja vencida. E para quem ele dá esses tesouros? Para os ministros do alto escalão? Não, os soldados rasos. São os soldados rasos que recebem os tesouros reais. Hashem colocou cada um de nós aqui nesse mundo com a missão de transformar a escuridão em luz, de abrir as portas fechadas. E para isso ele nos dá forças.
forças sobrenaturais. Se eu não estou achando essa força sobrenatural, é porque eu talvez seja fraco. Eu vi a porta fechada e eu virei a cara e reclamei. Agora, se eu sou torró quebaró, se sou por fora igual por dentro, e na hora que eu descobri que todos nós somos por fora igual por dentro, tem uma energia atômica dentro, eu consigo resgatar esse tesouro que a chama dá para cada um de nós. Escutei de um jovem na Europa, na verdade ele era israelense, só que a família mudou para a Europa, e os pais fizeram questão de deixar bem claro, você agora é uma criança universal, você tem que estar aprendendo todas as culturas, colocaram ele numa escola, não, as escolas de ou americana ou britânica, escola de filhos de diplomatas, global. E aí uma vez ele foi convidado pelo filho do embaixador chinês para um jantar. Ele foi pro jantar e de repente o amiguinho dele falou: "Você tem que comer encomendei esse prato aqui para você, que você tem que comer, uma delícia." Ele falou: "Mas o que que é isso?" "Carne de porco que você nunca experimentou." Naquele momento ele gelou. Bom, eu não faço nada, Juliana, na minha casa não tem nada. Mas uma coisa eu sei da minha família. Mesmo meus pais, que são muito assimilados, carne de porco eles não comem. Será que eu vou agora cortar essa tradição? Ele ficou se debatendo, ele teve coragem, tirou do bolso todo o dinheiro que ele tinha, colocou na mesa e falou: "Eu pago o meu prato, mas eu não vou comer. Tchau." Levantou e foi embora. E no caminho ele ficou pensando: que é isso? Essas são as leis de etiqueta que meus pais me ensinaram? E que me deu essa loucura? Por que que eu estou me comportando dessa forma? Eu não sou religioso, eu não faço nada. Por que que isso está me incomodando tanto? Ele ficou tão intrigado com aquilo, ele falou: "Preciso entender um pouquinho mais o que está acontecendo comigo. Porque, por um lado, eu não faço nada, e meus pais fazem questão que eu não faça nada, e de repente aquilo mexeu profundamente comigo. Eu preciso descobrir." Não precisa dizer, resumindo a história, que na hora que ele foi estudar, porque todo mundo que estuda um pouquinho se dá o direito de estudar, obviamente que ele voltou para as raízes, entendeu toda a profundidade e tudo aquilo que os pais queriam para ele, que ele fosse uma pessoa sábia, uma pessoa bem relacionada, ele ganhou com a sabedoria da Torá. Todos nós temos um tesouro interno, só que às vezes a gente desconhece, porque a gente vive uma vida superficial. Mas são momentos como esse, quando você de repente vê que tem uma realidade mais profunda dentro de mim que eu desconhecia. Então isso pode acontecer um despertar interno, isso pode ser momentos de dor. Infelizmente, depois de 7 de outubro, a gente vê uma onda muito grande de pessoas querendo entender por que que eles nos odeiam tanto. O que que eu tenho de diferente? Eu me comporto exatamente igual a ele. O que que eu tenho de diferente? Será que eu tenho algo diferente? Será que eu tenho alguma coisa interna que eu desconheço? Então, isso está fazendo muitas pessoas pararem, vamos estudar. Deixa eu entender. A questão aqui não é melhor ou pior. A questão é entender quem sou eu, minha identidade. O que que eu tenho que faz que os outros me odeiam tanto? Esta guerra vai ser vencida. Só que nós somos os soldados. Se a gente entrar na batalha, a gente ganha essa força sobrenatural.